a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Everton, você está em mim? Pode seguir assim. Queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo do Advento, às vésperas do Natal do Senhor, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre a pedagogia de Deus, a maneira de Deus trabalhar na história da salvação. Deus, Ele é tão santo, tão poderoso, tão capaz de tudo, que Ele poderia fazer tudo sozinho. Deus poderia resolver as coisas e fazer as coisas no estalar de dedos, porque Ele pode, Ele tudo pode. Mas a pedagogia de Deus não é essa. Deus não quer fazer tudo sozinho. Deus quer contar conosco. E aí, em toda a história da salvação, nós vemos que Deus vai escolhendo homens e mulheres e vai chamando estes homens e essas mulheres para serem seus colaboradores. E aí Deus encontra um Abraão da vida, encontra um Moisés da vida, encontra uma Sara da vida, encontra uma Ruth da vida, uma Esther da vida, homens e mulheres com seus limites, com suas misérias, mas que por graça e misericórdia foram escolhidos para colaborar na obra da salvação. E hoje a palavra de Deus nos ensina que chegou a nossa vez, chegou a minha vez, chegou a sua vez de colaborar com o plano de salvação de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos e tão incapazes de servir. Achamos que somos tão pecadores, que somos tão limitados, que somos tão imperfeitos, e realmente somos. Mas não é a nossa pequenez
que vai fazer com que Deus desista de nós. Às vezes a gente pensa assim: quando eu for mais santo, quando eu for mais inteligente, quando eu tiver mais experiência, aí eu vou servir a Deus. Meu irmão, Deus não nos escolheu porque nós somos bons, não nos escolheu porque pregamos bem, porque cantamos bem, porque falamos bem, porque somos isso ou aquilo, não. Deus não nos escolheu olhando os nossos méritos pessoais. Deus nos escolheu por amor e por misericórdia. Nenhum de nós aqui foi escolhido segundo o nosso currículo, segundo as nossas, como posso dizer? Como? Habilidades, por exemplo. Não. Deus nos escolheu exatamente porque nos ama. Por isso, é preciso que nós compreendamos que todos nós somos chamados, todos nós somos escolhidos por Deus, por amor e misericórdia. É um mistério que nós não compreendemos. Por que Deus me quer? Por que Deus me escolheu? Por que Deus me separou? Primeiro porque me ama, primeiro porque te ama, e segundo porque quer que você esteja perto dele. Eu dizia hoje em uma das missas que o pai e a mãe, quando tem aquele filho mais fraquinho, que é mais doente, ou aquele filho que é mais peralta, traz o filho bem do ladinho, ou porque ele é fraquinho demais, ou porque ele é peralta demais. Em todo caso, ele tem que ficar bem grudado, senão ele não vai dar muito certo. E Deus faz exatamente assim com a gente. Deus nos traz para perto, exatamente porque sabe que nós precisamos, exatamente porque sabe que sozinhos nós não iremos longe, sozinhos nós não seremos capazes de alcançar a nossa meta, o sentido da nossa vida. E aí nós ouvimos a profecia de Miqueias na primeira leitura, em que o profeta diz assim: E tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Belém ou de Judá, mas de ti sairá o Salvador. Belém era um povoado bem pequenininho, sem expressão, o menor de todos os povoados, mas é exatamente desse povoado que Deus escolhe o Salvador. E é assim que Deus faz. Deus escolhe muitas vezes os pequenos, os incapacitados, aqueles que ninguém dá nada, para as grandes missões, para os grandes trabalhos, para os grandes projetos. Basta olhar, por exemplo, para os santos e santas da igreja, reconhecidos hoje pela igreja. Muitos eram tidos como loucos, como analfabetos, como incapacitados, como despreparados, mas Deus os escolheu. E aí, como diz São Paulo, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe aqueles que ninguém quer, exatamente para que todos reconheçam que a glória não é do instrumento, a glória é sempre do autor do chamado. Não adianta nada nós termos um instrumento de última geração, o melhor violão, o melhor teclado, a melhor bateria, se aquele que toca não sabe tocar. Assim também nós compreendemos que a qualidade da obra depende em grande parte, na maior parte, do dono do chamado. Ainda que nós sejamos pequenos, miseráveis e limitados, Deus é capaz de fazer na nossa pequenez grandes coisas. Deus é capaz de fazer na nossa limitação grandes coisas. Porque é assim que Deus trabalha. Quanto mais fraco, quanto mais limitado for a pessoa, mais Deus tem predileção. Porque Deus gosta dos pequenos, Deus gosta daqueles que ninguém quer. E nesses pequenos e nesses pobres, Deus então faz com que a sua obra aconteça, para que todos reconheçam que o poderoso fez e faz maravilhas. Como fez em Nossa Senhora, e como faz na minha vida, e como faz na sua vida.
Mas é preciso que nós tenhamos essa certeza: Deus nos escolheu. Saia desta celebração certo disso. Você não está aqui por acaso, né? Você não está aqui por acaso. Há um propósito de Deus, um desígnio de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há uma escolha de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus nos escolheu porque nos ama e porque quer que nós estejamos sempre próximos dele. Aí, quando ouvimos o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, lá ouvimos o autor dizendo: Jesus Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Eis que venho para fazer a sua vontade. Jesus Cristo compreende que o corpo que o Pai lhe deu deve ser usado para fazer a vontade de Deus. O que Jesus Cristo nos ensina, meus irmãos, é que aquilo que temos e aquilo que somos não pode ficar guardado para nós. Aquilo que Deus nos deu, nós devemos colocar à disposição dos irmãos. As habilidades que você tem, os dons que você tem, o seu tempo, a sua vida, tudo isso você deve colocar à disposição dos irmãos que precisam de você, que precisam da sua ajuda, que precisam da sua presença. Hoje a palavra do Senhor nos faz abrir os olhos para a nossa realidade e ver o quanto nós podemos colaborar com a nossa comunidade, com a nossa igreja, com a nossa sociedade, com o nosso trabalho. O quanto nós podemos fazer com que as coisas realmente deem certo. O quanto nós podemos acrescentar na vida dos outros. O quanto nós podemos nos doar para os outros. Há uma frase que eu acho muito interessante que diz assim: o que sobra em mim, Lucilene, falta em você, e o que sobra em você, falta em mim. Isso significa que aquilo que eu não tenho, ela tem, e aquilo que ela não tem, eu tenho. E aí eu sou capaz de ajudá-la, e ela é capaz de me ajudar. Essa é a dinâmica do reino, a qual todos nós somos chamados. Eu penso que hoje a palavra do Senhor nos questiona. Os dons que você possui, as habilidades que você possui, você tem usado o seu corpo para servir a Deus? Você tem gastado o seu corpo na obra de Deus, na obra da evangelização, ou está gastando apenas nas suas coisas? Ou está apenas consumindo nas suas coisas pessoais? Jesus disse: Tu me deste um corpo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco à disposição do reino, à disposição da igreja, à disposição dos meus irmãos. Talvez eu não saiba fazer muita coisa, talvez eu não tenha muitas habilidades, mas eis-me aqui, carregando no coração um desejo grandioso de servir, um desejo grandioso de fazer a vida valer a pena. Por favor, faça a sua vida valer a pena. E a nossa vida só vai valer a pena quando nós, com Jesus, colocarmos a nossa vida à disposição daqueles que precisam de nós. Muitas vezes a nossa casa começa a perecer, nossa comunidade começa a perecer, nossa sociedade começa a perecer, porque tem muita gente escondendo o ouro, tem muita gente escondendo os seus dons, suas habilidades. Aí você pode dizer: mas padre, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para me comprometer. Minha vida é muito ocupada. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: o voluntário não é voluntário porque sobra tempo, é porque sobra amor. Eu sou voluntário na igreja não porque me sobra tempo, mas porque me sobra amor. Do meu coração transborda amor. E esse amor que transborda do meu coração me faz servir, me faz me comprometer com o outro, me faz ser útil na vida do outro. Mas quantas vezes nós perdemos tempo vendo pelo em ovo,
Quantas vezes nós gastamos tempo com coisas tão bobas, com coisas tão passageiras, e nos esquecemos do mais importante. E o mais importante é exatamente o que? Servir. Servir, mudar a vida de alguém, transformar a vida de alguém através da nossa colaboração. E, gente, isso é para todos, para todos. Talvez você já ouviu inúmeras vezes alguém dizer para você: você não serve para nada, você não faz nada certo, você não consegue nada. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus não faz obras estragadas. Deus não faz obras podres. Se você é obra de Deus, você é uma obra que deu certo, sim. Você é uma obra cheia de habilidades e de dons, sim. Porque Deus nunca faz coisas feias, Deus nunca faz coisas estragadas. Então não acredite nisso que talvez você já ouviu, que você não serve para nada, que você não consegue nada, que nada dá certo, que você não vai ser nada na vida. É claro que vai. Em primeiro lugar, porque você é obra das mãos de Deus, e Deus é especialista em fazer coisas boas, obras boas. Agora eu penso que nós corremos o risco muitas vezes de não servir porque ficamos colocando empecilhos. Eu não vou servir mais lá porque eu não gosto daquele padre. Eu não vou servir mais naquela comunidade porque eu me decepcionei, porque eu fiquei machucado, porque puxaram meu tapete, porque falaram isso de mim, porque fizeram isso para mim. Meus irmãos, a dinâmica do reino é: não permita que a sua dor, que a sua decepção, que o seu cansaço, que a sua indignação sejam maiores do que o desejo de colocar a sua vida a serviço dos irmãos. Tem muita gente que parou de dar a vida, tem muita gente que parou de servir, parou de se doar, porque se decepcionou ali, porque se machucou aqui, por isso. Já pensou se Jesus tivesse desistido da via sacra na primeira queda? E não vou mais, guarda essa cruz que eu não quero mais. Já pensou se Jesus tivesse desistido de tudo quando foi coroado de espinhos? E eu não quero saber dessa cambada aí, não, que era muito difícil, me custa muito, me dói muito. Mas não, Jesus vai até o fim. E para servir, todos nós vamos passar pela nossa via sacra. Para servir, aprenda isso, todos nós vamos enfrentar a via sacra. E na via sacra nós vamos cair, cansados do trabalho. E na via sacra nós vamos encontrar aqueles que vão rir de nós. Ah lá ele, ah lá ela. Na via sacra nós vamos encontrar uma Verônica que vem enxugar o nosso rosto quando nós estamos desgastados e cansados. Alguém que consola o nosso coração. Na nossa via sacra do serviço, nós vamos encontrar certamente um sirineu que vai nos ajudar a carregar a cruz. Na via sacra do serviço, nós vamos encontrar pessoas que precisam de nós, e nós ainda feridos, ainda cansados, ainda desgastados, vamos ter que consolar, como fez Jesus, sangrando, machucado, cansado, com sede, ainda teve que tirar forças para dizer àquelas mulheres: não chorem, não chorem. Consolar o coração daquelas mulheres que estavam desesperadas. Perceba que aquilo que Jesus enfrentou na via sacra, você também vai enfrentar, eu também vou enfrentar, porque o discípulo não é maior do que o seu Senhor, seu Mestre. Se a vida de Jesus foi assim, a nossa vida não pode ser diferente. A nossa vida não vai ser diferente. Aprenda isso, meu irmão, aprenda isso. Quando ouvimos o Evangelho e vemos o testemunho de Nossa Senhora, o evangelista Lucas faz questão de dizer
que logo depois que Nossa Senhora fica cheia da presença de Deus, engravida por obra do Espírito, o que ela faz? Isabel. Essa é a primeira característica de um coração cheio de Deus. Um coração cheio de Deus nunca para de servir. Um coração cheio de Deus enfrenta todas as adversidades para servir e fazer o bem. Nossa Senhora não fica assim: ai que bom, eu já tenho Deus aqui em mim, então eu vou ficar aqui bem quietinho esperando as coisas. Não. Eu tenho Deus, então eu tenho que levar, eu tenho que comunicar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arregaçar as mangas. É isso que a presença de Deus faz em nós, gente. A presença de Deus em nós nos leva a servir. Nos leva a servir. Eu acho interessante que Lucas diz que Nossa Senhora vai apressadamente à região montanhosa. Nos tempos de Jesus, a região das montanhas eram regiões perigosas. Em primeiro lugar, porque por estas regiões passavam as comitivas dos comerciantes, que ali passavam com especiarias, perfumes, pedras, tapetes, tudo aquilo que era vendido nos comércios. Então, na região montanhosa, ficavam os ladrões escondidos entre as montanhas para assaltar os comerciantes quando passavam por ali. Quando Nossa Senhora vai à casa de Isabel, ela enfrenta o risco de ser atacada, de ser violentada, de ser apedrejada e até mesmo de ser morta, porque estava sozinha. Mas nada é maior no coração de Nossa Senhora do que o desejo de servir Isabel. Quando você se coloca a serviço da sua comunidade, se prepare para a dificuldade, se prepare para a aprovação, se prepare para os dias difíceis, se prepare. É impossível que você se coloque a serviço e não se fira no serviço. Assim como é impossível mexer com rosas sem que os espinhos os cutuquem. Mas não é porque a rosa tem espinhos que ela se torna feia. Não é porque a rosa tem espinhos, e espinhos que muitas vezes me machucam muito, que eu vou descartar a rosa. Assim também não é porque no serviço, na caminhada de serviço, eu vou enfrentar dificuldades e provações, que eu vou deixar de servir. Nossa Senhora vai subindo a região das montanhas, e eu também preciso subir a região das montanhas. E subindo esta região, é certo que eu vou enfrentar decepção, traição, puxada de tapete, fofoca de um, fofoca de outro, mal compreendido aqui, mal interpretado ali, isso e aquilo. Mas o nosso foco precisa sempre ser este: assim como o Senhor deu tudo de si para mim, eu quero dar tudo de mim para o meu irmão. Não importa o que digam, não importa o que façam, não importa o que aconteça, esta é a minha decisão. Que a palavra do Senhor nesse final de semana nos ajude a sermos mais fiéis no nosso serviço. Olhe ao seu redor e veja quanta coisa precisa ser feita. Olhe dentro da sua casa e veja quanta coisa precisa ser feita lá dentro. Olhe para a sua rua e veja quantas coisas precisam ser feitas. E estas coisas serão feitas por quem? Por nós. Por mim e por você. Deus quer contar conosco. Deus conta comigo e com você. Assim como Nossa Senhora, que nós tenhamos a coragem de dizer: sim, Senhor, conte comigo. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu não sei, mas quero aprender. Eu sou pequeno, mas quero ser melhor. Conte comigo, conte com o meu tempo, conte com as minhas habilidades, conte com os meus dons. Eis-me aqui, eis-me aqui. Ontem nós tivemos a graça
de iniciar uma nova pastoral na nossa paróquia de São José Operário. Uma pastoral social, a pastoral de rua. Ontem nós fizemos a primeira experiência, saímos à noite, pegamos um pouquinho da madrugada e visitamos algumas ruas, alguns irmãos e irmãs. Nos dividimos em 2 grupos, num grupo estava eu, o diácono em outro grupo, e ali partilhamos a vida, partilhamos o alimento, ouvimos os irmãos de rua, abraçamos, choramos, rimos, e o quanto isso nos fez bem, e o quanto isso nos faz perceber que muitas vezes os nossos problemas não são nada. Isso nos faz perceber o quanto um pequeno gesto, uma pequena atitude é capaz de mudar a vida daquela pessoa. O quanto aquela atitude que para nós é tão sem valor, talvez, para aquela pessoa era exatamente o que ela precisava. Não me esqueço aqui do seu Éden, que quando está são, anda sem muletas, e quando está bêbado, anda de muletas. Sentadinho ali, chovendo, já na rua há muitos anos, com problema na coluna, com problema na perna, com problema em tudo quanto é lugar, mas sarrista que só. E aí começou a olhar para nós e conversar, e de repente olha para mim e diz assim: você tem uma cara de padre? E aí eu falei assim: mas eu sou padre. Ai, me perdoe pela brincadeira, porque eu falei isso, porque eu falei aquilo. Depois o seu Osvaldo, se não me engano, de Guareí, que ficou apaixonado pela Rafaela Coroim, porque queria casar com ela ali, falou: padre, já faz o casamento. Já queria que fizesse o casamento. O seu Pedro, que há 10 meses está na rua e que foi enxotado pela filha que não queria mais ele dentro de casa, que está há 10 meses dormindo na rua ali. Tantos irmãos e irmãs que estão aí abandonados pela rua e precisando da nossa ajuda. Talvez você não tenha coragem, não tenha vontade de fazer a pastoral de rua, mas há muita coisa que você pode fazer. Dentro da nossa comunidade há muita coisa que você pode fazer. Dentro da sua casa há muita coisa que você pode fazer. Basta você dizer: sim, eu quero. Sim, eu quero me comprometer. Eu quero me envolver. Eu quero servir. Eu quero gastar tempo. Eu sei que eu vou me machucar. Eu sei que eu vou me ferir. Mas eu sei que tudo vai valer a pena. Eu sei que tudo vai valer a pena. Eu sei que no final da história eu vou olhar para trás e ver, mesmo que eu tenha chorado, mesmo que eu tenha sofrido, eu vou ver que tudo não foi em vão, que tudo valeu a pena. Que Deus nos ajude, que a intercessão de Nossa Senhora esteja sempre conosco, ela que é a mulher do sim, um sim forte, um sim consistente, um sim que não volta atrás. Que ela nos ajude a mantermos o nosso sim sempre dado, o sim que não volta atrás. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração e faz a sua oração a Jesus, pedindo exatamente isso: Senhor, me ajude a dizer sim. Talvez você que está aqui, que se decepcionou com a igreja, se decepcionou com a comunidade, se decepcionou com o padre, se decepcionou com o coordenador disso, com o coordenador daquilo, se decepcionou com esse, com aquele. Não se esqueça de que as pessoas passam. As pessoas passam. Mas a obra feita com amor, essa permanece para sempre. As circunstâncias passam. As decepções passam, só resta a nossa vida ofertada por amor. Como Madre Teresa dizia, que as pessoas
não compreendem, falam mal, se implicam, criticam, inventam coisas, mas que a gente continue servindo mesmo assim, porque no final de tudo, a gente vai perceber que nunca foi entre nós e as pessoas, foi sempre entre nós e o Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Quero ouvir você cantar, dá-me uma fé viva, e que esta seja a nossa prece nesta noite. Que o Senhor nos conceda uma fé viva, uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada através do nosso serviço e do nosso amor pelos nossos irmãos. Vamos cantar. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé